Lembrando que isso não é um canal de crítica, então se você chegou até aqui, eu acho interessante que você veja outros vídeos, inclusive posso indicar aqui nos cards. Mas esse é um canal de humor e do que eu quiser, e o que eu quero agora é fazer uma crítica. Olá, YouTube! Eu sou o Lucas Magalhães, esse é o canal Magazord, aqui toda quinta-feira tem vídeo. Hoje não é quinta, mas também vai ter porque eu quis gravar. Inclusive, eu já tô gravando esse vídeo um pouco tarde, porque eu tô falando sobre um filme que foi lançado já há um bom tempo e um monte de gente já falou. Mas eu acredito que eu tenho algo a adicionar nessa discussão. Quarta-feira passada, eu fui assistir Mãe, o novo filme de Aronofsky no cinema. E eu saí dali totalmente extasiado, eu atingi a catarse com aquele filme. E eu precisava falar as minhas impressões sobre aquilo no canal, porque eu acho que aquele filme atingiu coisas que eu domino e que eu tenho no meu repertório. E eu acho que muita gente não entendeu, porque muita gente veio me pedir pra explicar na vida real. Eu disse minhas visões, meus posicionamentos. E eu pensei, por que não fazer isso em vídeo? Já que eu tô tentando sempre trazer um conteúdo diversificado e tô tentando até dar uma intelectualizada de vez em quando no conteúdo que eu crio. E eu vou dar aqui a minha análise e as minhas interpretações. Eu estudei por 2 anos uma corrente chamada Antropologia Literária. E eu não tenho como explicar isso aqui em vídeo. Mas eu posso dizer que essa teoria literária estava sendo dentro do meu grupo de pesquisa aplicado ao cinema. E que a grande premissa dela é que todos nós passamos por processos ao nos depararmos com uma narrativa. E esses processos são pessoais e através da atribuição de sentido às coisas, no momento que vamos preenchendo os vazios da história, tipo, o que será que vai acontecer agora? Por que será que ela fez isso? É a partir disso que nos emancipamos e conseguimos ir para leituras altamente mais complexas. E eu digo isso para explicar que esta é minha interpretação. Isso não quer dizer que ela é correta, que ela é absoluta e ela não invalida a interpretação de ninguém. Se dentro da estrutura do filme você teve outra interpretação e ela é coerente com o enredo e válida e faz sentido para você, então ela está certa. Enfim, vamos lá. Essa análise contém spoiler pra caramba. Eu vou falar do filme inteiro. Então eu recomendo fortemente que você não assista se você ainda não tiver visto. Mesmo se você gosta de spoiler. Porque eu acho que eu vou estar estragando boa parte da sua experiência ao ver o filme. Eu quero sua visualização, com certeza. Mas vá assistir o filme e volte aqui, por favor. Aproveite e já se inscreve no canal. Primeiro vamos fazer uma análise de personagens. Temos um casal estrelado por Javier Bardem e Jennifer Lawrence. Casalzão da porra, porque Javier Bardem é um homão da porra e Jennifer Lawrence é um mulherão da porra. E basicamente, pra mim, ele é Deus. Aí você olha pra mim e diz, como assim, Lucas, ele é Deus? Ou até, Lucas, óbvio que ele é Deus. Há evidências disso e eu vou explicar isso ao longo do vídeo. Mas Deus, ele é representado como um escritor em bloqueio criativo, totalmente centrado em si e obcecado pela criação. Porque, além de tudo, ele é um personagem extremamente carente, que tem a necessidade de ser adorado pela própria criação. Eu achei essa uma excelente forma de representar Deus. E lembrando que o que eu tô falando aqui independe da minha fé, independe de tudo. Isso são as leituras que eu tirei para o filme. E ela, Jennifer Lawrence, é a vida, a criação, a própria existência. A mãe natureza, representada como uma figura organizada, sistemática, atenta aos detalhes, que trabalha milimetricamente pelo ambiente. E ela trabalha pelo criador, porque ela também diz durante o filme que a casa é dele. Ela tá restaurando uma casa que foi queimada e ela refez tudo. Inclusive tem uma cena que ela diz que quer transformar essa casa num paraíso. Então Jennifer Lawrence, ela é uma criação de Deus. Eu tô chamando ela de Jennifer Lawrence porque os personagens não têm nome. Inclusive foi a partir disso que eu comecei a pensar que se tratava de Deus. Porque Lars von Trier já fez algo muito parecido em Anticristo para representar Adão e Eva, sabe? Aí eu fiz, Em resumo, ele é Deus e ela é a criação. A vida, a existência. Ela não é uma criação, ela é a criação. Tudo que existe no mundo é Jennifer Lawrence. E eu achei muito interessante isso ter sido colocado no filme como uma relação conjugal, porque é basicamente isso. A gente tende a achar que o criador é maior que a criatura, porque
ele criou. Mas se não fosse a criatura, o criador não seria um criador. É uma relação de interdependência. É realmente uma relação conjugal. Sabendo disso, vamos ao enredo, onde eu vou dar maiores evidências para embasar essa minha interpretação. Primeiro, o filme começa com as chamas, que dentro do contexto do filme seria o Apocalipse. E o Apocalipse é seguido de um novo Gênesis. Aí a casa se restaura lá, quando ele bota a pedra em cima do negócio. E Jennifer Lawrence acorda, toda linda, maravilhosa, de branco. E esta é a única cena do filme em que ela utiliza outra cor que não seja cinza. Ao longo do filme ela usa o branco outras vezes também, mas sempre acompanhado do cinza. Essa é a primeira vez e única que ela está sem o cinza no figurino dela. É um filme cinzento. O interior da casa é cinzento, que inclusive contrasta muito com o exterior da casa, que é bem iluminado, verde. E ela tá lá, sempre de cinza, descalça, bem à vontade em casa. A nudez dela é bastante ressaltada. Tem hora que a câmera parece dizer, pá, pros peitos de Jennifer Lawrence, porque há uma naturalização da nudez, que biblicamente é algo que existia antes de Eva comer o fruto proibido. Aí chega um visitante e ela tá lá em casa, ela fica, oxe, quem é esse caba? Aí Javier pega e bota ele pra dentro. É importante notar que nessa hora, Javier está usando preto, assim como o visitante. Então, chega o homem, que eu acredito ser Adão, que é o primeiro homem criado por Deus. E Deus deixa de estar em sintonia com a vida para estar em sintonia com o homem, com a criatura. Criatura não no mesmo sentido que Jennifer Lawrence, porque Jennifer Lawrence é a existência, ele é a criatura. E Adão é representado como um médico autodestrutivo, porque ele é fumante, inclusive um médico fumante é tipo, ciente do que faz mal e mesmo assim faz, tá entendendo? Totalmente utilizador de drogas. Ele tá fumando, bebendo o tempo todo, Adão tá se drogando o tempo inteiro. Aí o bicho sobe lá, descobre que o bicho era um fã do escritor, etc. Ele sobe lá na sala. Aí tem outra cena que pra mim comprova que ele é Adão, que é quando ele tem tudo pra lá, ele foi tipo recebido como convidado, tá super à vontade, mas vai tocar numa pedra que ela é muito especial pra ele, e Deus não deixa. Ele basicamente diz, você tem minha casa inteira, mas não isso. Aí ele fica encucado com aquilo e quer pegar aquilo, curioso, mas ele respeita. Aí anoitece, Adão passa mal, aí Deus vai lá cuidar dele, aí chega Jennifer Lawrence lá, ele diz, sai daqui, deu um tempo a ele, e Javier põe a mão sobre a costela dele, que está com uma ferida. E depois disso, quando amanhece, aparece Eva. Só que antes de aparecer Eva, a Jennifer Lawrence também toma um remédio amarelo lá. Pra mim, aquele remédio é realmente um analgésico pra representar que, tipo, a existência humana, a existência de outros seres é danosa à natureza, mas a natureza consegue se virar. Aí chega a primeira mulher, Eva, e ela é o quê? Curiosa, sexualizada, teimosa, irreverente. Toda a forma que Eva é pintada pela Bíblia. Totalmente devota ao homem, faz tudo para agradar ele sexualmente. E é muito interessante perceber que quando ela chega, Adão diz, chegou minha outra metade, que é algo bem semelhante à ideia bíblica de homem e mulher, né? Aí Eva chega lá, dizendo, você precisa dar umas cassinhas melhor, e não sei o que. E Jennifer Lawrence vai jogando as perversidades pra trás dos móveis. Ela joga o isqueiro do bicho que fumava, joga o negócio como que a natureza estivesse tentando esconder aquilo, sabe? Aí Eva quer entrar na sala que não podia. E Jennifer Lawrence diz, você não vai entrar ali, você não pode entrar ali sozinha. Ela diz, eu vou, porque eu não posso. Ela diz, porque ele não gosta. Aí ela pega e fica lá e vai escondida. Aí só se o Adão voltou, só se ouve, quebrou o negócio no chão. E quem quebra é Eva. O bicho Adão tá explicando pra ela o que é, e Eva quebra, e Deus pega e expulsa eles da sala e sela a sala com a madeira, dizendo, ninguém mais vai entrar aqui não, vou trapar essa sala. Isso é muito semelhante à expulsão de Adão e Eva do paraíso. Depois de comer o fruto, não pode mais entrar aqui. Aí eles ficam fora da sala, etc. Pedem desculpa, e Jennifer, vamos mandar eles embora daqui. Aí Deus faz, e eles vão pra onde? E Jennifer Lawrence, sem entender, o espectador também. O que é que diabo tá acontecendo? Esse povo folgado, que marido vai besta, odeia esse homem. E depois de quebrar o negócio, Adão e Eva vão fazer sexo. Isso fala muito também, porque na Bíblia foi o fruto que trouxe a perversidade, a vergonha da nudez, ceder aos prazeres da carne. Realmente aquela figura da Eva como a grande
vilã, a grande mulher, a detentora da sexualidade, a sedutora do homem, sabe? Aí chegam os filhos do casal. Primeiro chega um, depois chega outro. E esses irmãos começam a brigar, o que é muito semelhante ao que os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, realmente fizeram. Pra quem não conhece a história, Caim matou Abel porque teve inveja que Abel deu a Deus uma oferenda maior que a dele. E é exatamente isso que acontece no filme. Um irmão mata o outro por questões de herança. E é interessante dizer que eles conhecem o escritor, mas não diretamente. Eles fazem, você é o escritor, aí começa a desabafar lá com ele, tal, como se realmente tivesse uma afetividade com ele, uma certa devoção, mas não o conhecesse como os pais conheciam a obra. Aí morreu lá Abel, aí Caim fugiu e ele foi para a floresta, que foi basicamente o que aconteceu com Caim de verdade. E naquele barraco todinho, Jennifer vai sentindo a saúde. Eu tô achando muito engraçado que eu tô chamando ela de Jennifer, mas eu não sei como chamar. Ela, a mãe, vou chamar de Jennifer. Ela vai lá, o povo vai bagunçando, ela vai limpando a bagunça, limpa o chão. Aí a casa é ferida, ela sente o coração da casa, ela tá morrendo. E todo aquele ódio, tudo aquilo de negativo tá fazendo a casa morrer. Aí Deus, que tinha dado uma saidinha, volta, você pensa que vai ficar tudo bem, mas quando vê, ela acorda de madrugada, tá o povo lá, todo de preto, tá tendo uma cerimônia lá de luto por causa do bicho que morreu na casa dela. Ela ficou, como assim? Aí Deus, ele não tinha que comprar onde ir, não sei o que. Pra mim isso representa a forma com que o mundo foi sendo popularizado e invadido. Jennifer Lawrence tá lá de branco e cinza, perdida, tentando fazer com que o povo não fizesse um inferno na casa dela. A nudez dela é apontada por Eva, que antes era toda perversa, antes você tem que usar lingerie. Agora tem a percepção da nudez e aponta isso nela, etc. Toda a questão do pudor. E vai chegando uma galera, o povo vai sentando na pia, a pia não tá chumbada, e uma confusão da molesta, e um bocado de coisa acontecendo. Aí o povo fica sentado na pia, teimando na cara dura, e a pia quebra, e a casa inunda, e ela expulsa todo mundo. Onde foi que isso aconteceu, bebê? No dilúvio! Inclusive, posteriormente, em outra cena, ela se refere à bagunça desse dia como um apocalipse. Ela diz, vou ali cuidar do apocalipse. E o ato termina com essa cena. O filme é dividido em 3 atos, e cada um deles é encerrado com uma luz branca bem forte. Aí o segundo ato começa depois do apocalipse do dilúvio, porque eles têm uma briga. Inclusive eu achei muito legal também representar o dilúvio, a extinção da humanidade, como uma crise entre a criação e o criador, sabe? Porque foi basicamente isso. O bicho criou os humanos, se arrependeu, matou todo mundo, depois foi essa merda. Aí ela tá grávida e a vida inspira ele, porque ele sempre deixa ela bem claro que ele é sempre inspirado pela vida, inclusive a vida nela. Aí uma vida dentro dela fez com que ele se inspirasse e tal. E a partir disso ele volta a escrever, o que pode ser visto como o Novo Testamento, que surgiu a partir de Jesus. E o poema dele é publicado, inclusive ela fica com um pouco de ciúme, porque assim que ela terminou de ler, a editora já tinha lido. Sempre aquela questão da natureza não ser consultada antes da criação de coisas que são destrutivas a ela, sabe? Aí depois que publicou esse poema, chega uma galera enorme, ficam na porta dele, com idolatria exacerbada, e tem uma frase que ela é muito adequada ao que realmente acontece com vários cristãos, com vários fiéis. Quando Deus fala, eles entendem tudo, mas cada um sente de uma forma diferente. E é isso que acontece realmente quando nos deparamos com literatura. Cada um entende a sua maneira e sente a sua maneira. O problema é que as pessoas não veem a Bíblia como literatura, e sim como um manual de instrução, e cada um lê e sente aquilo de um jeito, e diante disso age cada pessoa de um jeito e cria um caos. Aí a casa começa a ser invadida e começa uma loucura que faz todo aquele primeiro ato que você tava sufocado, querendo que aquele povo metido vá embora, parecer um conto de fadas. O povo começa a roubar as coisas, a Jennifer, por que você está fazendo isso? A mulher diz, é porque eu preciso ter alguma coisa dele. Isso me remeteu diretamente à venda de relíquias por parte da Igreja Católica na Idade Média, onde você vai comprar esse osso aqui, que ele pertenceu a Jesus, e com isso você vai ter 200 hectares no paraíso. Aí o povo pegava e dava dinheiro, entendeu? Porque as pessoas precisavam ter algo de Jesus. Aí pegam o poema original, aí pregam num pedaço de pau, botam umas fotos, aí fica tipo um
um objeto assim, que remete à cruz. Aí o povo fica segurando esse negócio, gritando. Aí Deus pega e marca o povo para um negócio preso. Aí o povo diz, eu fui marcado. E é muito semelhante ao que a Igreja Católica faz, se eu não me engano, na quarta-feira de cinzas, que eu não entendo muito da Igreja Católica, eu era evangélico. E Jennifer Lawrence vai sentindo o coração da casa que murcha totalmente. E a ferida que tava lá no chão, que eu não mencionei no vídeo até agora, mas se você assistiu, você sabe, eu disse que esse vídeo era pra quem assistiu. Começa a sair pus dela e as pessoas começam a tirar fotos ao lado daquilo, a toda a glamourização das chagas do mundo. A Jennifer sai andando desesperada, grávida, a câmera sempre acompanhando ela, uma catástrofe. Aí chega a minha cena preferida, que é uma parte que o homem tá arrancando um pedaço da porta. Ela diz, por que você está fazendo isso? E ele diz, prova de que estivemos aqui. E no meio de toda aquela destruição, tem uma galera consertando a escada, tem um povo lá fazendo umas obras de reparação, aparecem umas armas, o povo começa os bombardeiros, começa tudo a se destruir. Vira o caos que o mundo realmente é hoje, o mundo depois de Cristo. E ela começa a entrar em trabalho de parto e o paraíso é reaberto para o nascimento de Jesus e acaba o segundo ato. Veio gente dizendo pra mim também que achava que ela era Maria, representando a mulher. Pode ser, mas pra mim não é isso não. Porque Jesus, ele não é filho de Maria. Ele é filho de Maria porque ele nasceu de Maria e foi criado por Maria. Mas ele é mais que isso, ele é filho da humanidade. Ele é Deus tornado em carne, entendeu? Então o fato dela engravidar é realmente o processo de Jesus sair do divino e se tornar carne. Aí o bebê nasce, tem aquela cena de tensão, ela não quer dar o bebê pro pai, ela adormece, o pai pega. E ele pega e dá o bebê pra humanidade. E o que é que eles fazem? Toram a cabeça do bebê e comem a carne dele. O que remete diretamente ao ritual da ceia, onde se come pão e finge que é a carne de Jesus. E essa é uma grande crítica à violência que Jesus sofreu. E tipo, Jennifer fica, vocês mataram meu filho. E o cerimonialista diz, não, seu filho não morreu não, basta você ouvir. E as pessoas estão chorando, ouvindo a voz do bebê vivo, sendo que foram eles que mataram de forma muito cruel. Aí chega Deus e ela tá lá, puta a terra. Ele diz, a gente tem que perdoar, não pode deixar que o amor seja em vão. E um discurso que dentro do filme parece absurdo, mas se você for olhar, é um discurso muito parecido ao discurso do cristianismo. Só que a bicha não aguenta, pega, dá um grito, destrói a casa, põe fogo em tudo e antes de morrer diz, você nunca me amou, você amava o jeito que eu te amava. Essa frase é uma facada. Aí a casa explode e ela acorda lá carbonizada e ele tá intacto. E essa foi a hora que eu tive certeza de que ele era Deus, porque ela pergunta pra ele, o que você é? E ele diz, eu sou o que sou e você era a casa. Confirmou que ela era a casa. E ele diz, eu sou o que sou. Que é a frase que Deus disse a Moisés no deserto. Quando Moisés perguntou a ele, o que é que você é? Ele disse, eu sou. Aí ele tira o coração dela, que é aquela pedra, e bota de novo e tudo recomeça. E você fica lá tipo... E pra mim isso diz, tipo, que a vida independe de Deus, sabe? Porque, tipo, se Deus é um Deus vivo, Deus não criou a vida. A vida é uma entidade da qual Deus depende como vivo. E toda a vida depende da vida, inclusive toda a existência depende da vida. E a vida é cíclica, ela é infinita, ela se reinventa. É um grande looping, um filme. Esse filme é lindo demais. E, inclusive, eu lembrei de um versículo que tá lá em Eclesiastes, pra não fingir que eu sei decorado, 12:7, que é, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. E tem aquela frase muito famosa também, que eu achava que era da Bíblia, mas eu pesquisei e eu vi que não, ou talvez seja, eu não sei, que diz, do pó ao pó, das cinzas às cinzas. Que é o que acontece com a vida. Inicialmente eu via Deus como um vilão, mas depois que eu olhei aquilo, que eu parei e pensei, eu vi que o filme ele é efetivo até em te fazer sentir empatia por Deus. Olha que coisa pesada. Foi um dos melhores filmes que eu vi esse ano, sabe? O que eu tinha pra falar era isso. Eu espero que tenha ajudado alguém. Ou talvez disse, ele falou e não disse nada que eu não soubesse. Que bom, querido. Isso quer dizer que nossas teorias se confirmam e que chegamos a lugares parecidos em nossas interpretações. E se você teve uma experiência diferente dessa, uma interpretação diferente dessa, me conta, porque eu quero muito saber. Também quero que vocês adicionem coisas a isso que eu falei. Aqui é tudo colaborativo, certo? E por favor, se inscreve no canal, diz se você gostou desse tipo de conteúdo, porque meu canal não é um canal de crítica. É um canal de humor, majoritariamente, de cultura pop, de
analisando situações de muita coisa. E também de crítica, porque meu canal é meu, eu boto o que eu quiser. Aí minhas redes sociais estão aqui. Lembra de dar o like, de comentar, de curtir, de se inscrever. É isso. Um beijo!